Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo, que era o domingo de Páscoa, permaneceu vivo com os discípulos, com muitas provas incontestáveis, por 40 dias, e naqueles 40 dias o assunto foi um só, a vinda do reino de Deus. No 40º dia, Jesus dá as últimas instruções, dizendo para os discípulos que ele iria subir ao céu, mas que eles ficassem em Jerusalém. Não era para ir para outro lugar, era para eles permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa, que tantas vezes ele falou dessa promessa com os discípulos, que era de que eles teriam o Espírito que ele tinha, ou seja, eles receberiam o Espírito Santo. Então, no 40º dia, Jesus sobe aos céus, e aí os discípulos fazem exatamente o que Jesus mandou, esperando a promessa. Eles não sabiam que dia que a promessa ia se cumprir, eles não sabiam quando o Espírito Santo ia descer, eles só sabiam que era para eles ficarem concentrados, para que eles não se dispersassem, mas ficassem concentrados em Jerusalém. Viria a acontecer no dia de interessante, né? No dia de Pentecostes. O que era Pentecostes? Era uma festa que havia em Jerusalém, também chamada de festa das colheitas, quando vinham pessoas de todas as partes, inclusive estrangeiros vinham, e as pessoas, elas agradeciam a Deus pelas suas colheitas e apresentavam os dízimos, as primícias. Por que Deus escolheu esse dia para soprar o Espírito Santo? É como se ele dissesse assim: no dia em que vocês me consideram acima de tudo e me honram com as primícias, reconhecendo-me como primeiro, nesse dia eu vou vir sobre vocês, como um sinal de que é isso que eu quero que o ser humano me considere acima de todas as coisas e que eu seja o primeiro. Só nisso aí a gente já tem uma lição extraordinária. Mas os discípulos viram Jesus subindo aos céus no 40º dia, mas eles não tinham uma data. Jesus não disse dia tal eu vou vir, no dia da festa de Pentecostes eu vou vir. Ele não disse dia, ele disse esperem em Jerusalém. E aí qual é a reação dos discípulos? Se você abrir a sua Bíblia aí, a partir de Atos, capítulo 1, versículo 12, a gente vai ler alguns trechos de alguns versículos. Nós não vamos ler o texto todo, nós vamos pegar trechos de alguns versículos que vão dar para você um contexto disso aqui. É só você prestar atenção que você vai entender. Alguns trechos de alguns versículos que vão dar o contexto do que nós estamos falando. Então, em Atos 1:12 está escrito assim: então o quê? Eles estavam no Monte das Oliveiras, e eles voltaram para Jerusalém. Então voltaram para Jerusalém, que é um monte do lado de Jerusalém. Se você for em Israel e você estiver no Monte das Oliveiras, do Monte das Oliveiras você vê a cidade velha de Jerusalém. Se um dia você for lá, ou quem já foi sabe disso. Então eles saíram do Monte das Oliveiras e entraram na cidade velha, voltaram para Jerusalém. No versículo 13 diz assim: e entrando, subiram ao quê? Ao cenáculo. O que era o cenáculo? O cenáculo foi o lugar onde Jesus fez a última ceia. Então eles estavam familiarizados com aquele lugar como um lugar onde Jesus se reuniu com eles. Então eles foram para aquele local, para o cenáculo em Jerusalém. No versículo 14 diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Então, repare, por que a gente está propondo
que as pessoas façam a partir de hoje, em preparação para o dia 24 de maio, quando chegar 24 de maio, domingo, nós vamos estar a 50 dias depois da Páscoa, da ressurreição, que é Pentecostes. Sempre Pentecostes é assim, o domingo que é Páscoa, 50 dias depois é Pentecostes. Então, quando chegar o dia de Pentecostes, nós temos que estar nesse espírito, e agora faltarão o quê? 21 dias, a partir de hoje, 21 dias até Pentecostes. Então, assim como os discípulos ouviram as orientações de Jesus, e eles foram para Jerusalém, quer dizer, aliás, nem todos, né? Porque a Bíblia diz que Jesus apareceu, depois que ele ressuscitou, ele apareceu vivo com provas incontestáveis para cerca de 500 pessoas. Mas quando veio o batismo com o Espírito Santo, quantas tinham dentro do cenáculo? 120. Ou seja, teve gente que não esperou, teve gente que se dispersou, teve gente que foi fazer outras coisas. Mas essas 120 pessoas, elas prestaram atenção no que Jesus disse e ficaram compenetradas, elas ficaram concentradas, como está escrito aqui, voltaram para Jerusalém, do jeito que ele falou. Eu não sei, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que muitos desses cristãos, de repente, nas conversas ali, quem garante que isso não aconteceu? De falar assim, olha, eu queria ir para Jerusalém também com vocês, mas é que eu estou com uns compromissos ali em Samaria, eu tenho que ir lá na Galileia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas dando eu vou dar uma passadinha lá, assim que possível eu vou estar lá com vocês. Deve ter acontecido isso, porque eram 500, muitos devem ter encontrado suas justificativas e razões e foram fazer outras coisas, mas um grupo voltou para Jerusalém, entrou na cidade. E esse grupo ficou, todo mundo o quê? Como nós vemos aqui no versículo 14. Todos estes, perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Significa dizer que esse grupo permaneceu no Espírito, obedeceu, se concentrou, esse grupo ficou compenetrado. E aí vamos lá para o capítulo 2, pula aí na sua Bíblia para o capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de quê? Pentecostes, que era o dia dessa festa, estavam todos concordemente, aonde? No mesmo lugar. Foi aí quando veio aquele vento impetuoso, encheu toda a casa, e eles começaram a falar em línguas, e foram transformados, nasceu ali o Pedro apóstolo, foi ali que Pedro virou o homem que ele se tornou, o grande homem de Deus que ele se tornou. Naquele momento eles, aliás, logo em seguida disso aqui, a Bíblia diz que Pedro faz um discurso para os que estavam em Jerusalém, e só naquele discurso de Pedro, cerca de 3.000 pessoas se batizaram nas águas. Olha, aquele Pedro que um tempo atrás negou Jesus, agora ele faz um discurso com tanta unção, fala com tanta autoridade sobre a fé, sobre Deus, sobre o reino de Deus, que cerca de 3.000 pessoas se batizaram. Mas quem recebeu o Espírito Santo? Os que estavam exatamente seguindo as orientações que Jesus havia deixado antes de subir ao céu. Ora, nós na igreja temos, se você presta atenção nas reuniões, nas campanhas que nós temos feito, se você presta atenção, você vai ver
que tem se batido nessa tecla. Você precisa receber o Espírito Santo. Mas para você receber o Espírito Santo, você tem que se preparar. Você tem que, por exemplo, olha o que diz aqui o texto sagrado sobre o Espírito Santo. Coloca aí, por favor. João 7, 38, 39. Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, por que ele não diz assim, quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre? Por que ele não corta aquela parte? Quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Não, ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura. Por que como diz a Escritura? Porque você sabe que tem muitas pessoas que têm o jeito delas de crer em Deus. Ainda mais no mundo que a gente vive. Hoje as pessoas têm um hábito de usar a expressão dizendo assim, essa é a minha verdade. Parece que cada um no mundo tem a sua verdade. Quando na verdade, a verdade é uma só, a verdade é Jesus. Não existe a minha, a sua e a dele. Existe Ele. Mas cada pessoa quer fazer um Jesusinho ou um Deusinho do seu jeito. Cada pessoa diz assim, é assim que eu creio assim, vovó me ensinou assim, eu aprendi assim na religião. Não é como a religião ensina, não é como as pessoas, Deus não vai ser como as pessoas acham, Deus é conforme a sua palavra. A crença em Deus, coloca a passagem bíblica por favor de novo, tem que ser assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O que significa rios de água viva correrão do seu ventre? Significa dizer que vida vai jorrar de dentro de você. O que aconteceu quando eu falei aqui que Pedro, logo depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro abre a boca e milhares de pessoas se convertem? Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus naqueles 3 anos que ele esteve pregando como homem, agora tinha entrado em quem? Jesus estava lá no céu, mas o Espírito Santo que estava em Jesus entrou em Pedro e Pedro parecia Jesus. Pedro falava com unção, Pedro falava com autoridade, Pedro passou vida, Pedro passou Espírito para as pessoas, porque ele recebeu o Espírito Santo. Se você recebe o Espírito Santo, rios de água viva correrão, fluirão de você. Amém, pessoal? Você, não importa se você tem mais cultura, tem menos cultura, você vê, quando Paulo recebeu o Espírito Santo, ele também passou a ser essa fonte a jorrar. Paulo era mais culto, Pedro não tinha cultura. Mas os dois, quando abriam a boca, jorravam vida. E havia salvação. Amém? Então, as pessoas podem ter condições diferentes, características diferentes, mas quando elas recebem o Espírito Santo, elas passam a dar vida. Não é ser religioso. Às vezes as pessoas ouvem pessoas falando sobre religião, até sobre Deus, mas é como se as palavras delas fossem pedras de gelo que saem da boca e caem no chão. Mas quando você ouve alguém que tem o Espírito Santo, você entra assim na igreja, por exemplo, de repente você começa a ouvir a palavra por meio de alguém, não importa se mais idade, se menos idade, se mais instruído, se menos instruído, se um português polido, se um português, a gente sobe para cima, a gente ama, a gente fuma, não importa, mas se você ouve a palavra de Deus de alguém que tem Espírito, que jorra a vida, daqui a pouco você está assim, você faz... Você entra com dúvida, começa a ter fé, sim ou não? Levanta você diz não,
não vai mudar, vai arrebentar, eu vou fazer, eu vou para a fé, porque alguém passou Espírito para você. Imagine você sendo essa fonte dentro da sua casa. Amém, pessoal? Quando você, não importa onde, no hospital, no banco, na fila do mercado, quando você falar de Jesus para as pessoas vão reconhecer. Aliás, se encontrar a passagem aí, por favor, eu não sei qual dos evangelhos agora, mas a Bíblia diz que as pessoas ouviam Jesus e percebiam que ele tinha autoridade, porque ele não falava como os religiosos. Se encontrar, coloca aí para mim, por favor, eu não me lembro agora onde está. Mas a Bíblia diz isso, que viam que Jesus falava como quem tem autoridade, e não como os religiosos. Está lá, Mateus 7, 29. Porquanto os ensinava como tendo o quê? E não como... Porque os escribas conheciam a letra, os escribas conheciam, aliás, eles conheciam tanto que eles que escreviam a Bíblia. Mas eles mesmos não criam. E quando eles falavam, como eu falei aqui, eram pedras de gelo, as palavras eram como pedras de gelo caindo no chão. Então o povo estava acostumado a ouvir os escribas, os religiosos, os fariseus falando de Deus. Então eles ficavam assim, tudo teoria. Quando Jesus chegou, ele revolucionou. Por quê? Porque ele não falava como um escriba, ele falava com a autoridade do Pai. As palavras entravam nas pessoas como o Espírito entrando e levantavam as pessoas. Elas eram fortalecidas naquilo que ele falava. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Amém, pessoal? É diferente de ser religioso. Então essa é a proposta do jejum de Daniel. Qual é a proposta do jejum de Daniel? A partir de hoje, é contribuir para que você se prepare para receber o Espírito Santo. Você tem que se preparar. Se, por exemplo, se eu chegar para um de vocês aqui agora e falar assim: no final da reunião, eu posso ir com você na sua casa tomar um café? Imagine euzinho. O bispo Adilson Silva acabar agora o culto aqui e sair com você no ônibus ou no carro, não sei como você for, e a gente ir junto para a sua casa para eu tomar um café com você. Seria um prazer, senhora. Certamente você ia ligar lá na sua casa para alguém: fulano, dá uma ajeitada aí, dá uma arrumada aí, bota água no fogo, prepara um pãozinho, faz um bolo, faz alguma coisa, o bispo vai com a gente aí. Você ia preparar a sua casa e procurar saber: será que ele gosta de pão de queijo? Ele come isso, ele come aquilo? Não é assim? Você ia preparar a sua casa para receber a mim, eu, que sou humano, que sou falho, como diz o outro, comedor de feijão. Se você iria preparar a sua casa para receber a mim, imagine se você quer receber quem? O Espírito Santo. Você tem que se preparar. Prepare a casa. A casa não são as paredes onde você habita, a casa é você. Então você tem que, até o dia 24, o que Jesus gosta? O que ele não gosta? Deixa eu tirar o que ele não gosta, deixa eu acrescentar o que ele gosta, deixa eu fazer o que ele gosta, deixa eu preparar tudo para ele, eu vou me preparar. Então o que é o jejum de Daniel? O jejum de Daniel não é um jejum de comida, é um jejum de informações seculares. Se você quiser entender melhor, acesse o site jejumdedaniel.com, lá você vai ler sobre como é o jejum, o que deve fazer, o que não deve fazer. Mas é um período que você vai ficar compenetrado, concentrado
para receber o Espírito Santo, eliminando o que não agrada a Deus, pensamentos, sua mente vai ficar mais leve. Não quer dizer que vai ser no dia 24, pode ser agora. Quem é que vai impor regras para Deus? Mas o objetivo é esse, é limpar a casa, espiritualmente se limpar, se preparar, para que o Espírito Santo possa vir sobre você. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. A fé tem os seus mistérios. E o que eu vou ler agora serve para todos nós que estamos aqui, mas especialmente para você que veio aqui na frente porque está carregando consigo algum tipo de ansiedade, ou uma dúvida, ou uma sensação de que não está sendo ouvido, de que você está orando e não está acontecendo, a promessa não está se cumprindo. No que diz respeito àquela batalha que nós falamos desde domingo passado, né? A Bíblia diz que houve guerra entre o povo de Israel e os amalequitas. E Josué e os soldados foram para o campo de batalha. Mas Moisés, Arão e Hur, esses três, foram lá para o monte fazer a parte espiritual. Porque na nossa vida é assim, existe a parte física, a parte humana, né? O esforço humano, você tem que fazer a sua parte. Não adiantava, por exemplo, Moisés ir para o monte estender as mãos e falar: Deus nos dá vitória sobre os amalequitas, se Josué e os soldados não fossem lá para lutar. Então, Moisés, Arão e Hur, quando Moisés estendia as mãos, ele estava fazendo a parte espiritual. E Josué, com os soldados, a parte humana, a parte física, eles estavam lá batalhando contra os inimigos. E a Bíblia diz que, à medida que as mãos de Moisés iam cansando, então, pesando, ele abaixava as mãos, e quando ele abaixava as mãos, os amalequitas começavam a prevalecer contra Israel. E aí Arão e Hur ajudavam para manter as mãos de Moisés levantadas, e quando Moisés levantava as mãos, então o exército de Israel começava a prevalecer na guerra contra o exército dos amalequitas. Veja que o físico depende do espiritual. E aí eles seguraram as mãos de Moisés até que a batalha acabasse, e a Bíblia diz que o exército de Israel desbaratou, ou seja, venceu o exército dos amalequitas. E aí tem uma coisa interessante aqui em Êxodo 17, a partir do versículo 14, que diz assim, ó: Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Ou seja, Deus mandou Moisés escrever num livro para memória, para que isso não se esquecesse, para memória, para não esquecer, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque. Ou seja, Amaleque era uma nação, era um povo que vivia fazendo guerra contra Israel, que se levantava contra Israel. Então Deus mandou deixar num livro escrito que ele iria riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Continua. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é o quê? É a minha bandeira. Continua. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Não parece assim contraditório? Primeiro porque ele fala, avisa Josué
que eu vou riscar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Ou seja, essa nação não vai mais existir. E realmente hoje, por exemplo, alguém sabe onde fica Amaleque? Você sabe onde fica Israel, mas e Amaleque? Alguém já viajou para a terra dos amalequitas? Essa nação não existe. Deus cumpriu o que ele... Mas, mesmo depois daquela batalha, essa batalha que Moisés levantava as mãos, que Josué lutou lá embaixo, outras batalhas existiram. Na verdade, Amaleque só foi ser destruído totalmente lá na frente, nos dias do rei Davi. De fato e de verdade, geração após geração teve batalha. Israel, amalequitas, Israel, amalequitas, Israel, amalequitas. Mas chegou o momento em que essa promessa se cumpriu. Não se cumpriu naquele momento. Mesmo que Moisés levantou o altar, mesmo que ele apresentou a oferta, porque depois que eles tinham vencido a batalha, ele levantou um altar com base nessa promessa de Deus, e disse: o Senhor é a minha bandeira, quer dizer, o Senhor é a minha causa. Quando você fala, isso aqui é a minha bandeira, é a minha causa. Ou também significa, o Senhor vai adiante de mim, porque a bandeira sempre vai na frente da guerra, do exército. O Senhor vai na minha frente, Ele é a minha bandeira, é nele que está a minha confiança. E ele levantou uma oferta, aliás, ele levantou um altar e apresentou uma oferta. Mas depois, os amalequitas voltaram a fazer guerra contra Israel em outras gerações, até o dia que acabou. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que nós, em determinados momentos, vamos ver promessas de Deus, da palavra de Deus para nossas vidas, não se cumprindo naquele momento. Tem coisa que você vai buscar, e você vai de repente ter experiência, tem promessas que você vai buscar, e você vai ter experiência com o cumprimento daquela promessa, no início da sua caminhada da fé. Mas tem coisas que de repente você vai ficar anos buscando, e você não viu ainda se cumprir. E daí? Não se cumpriu, mas não significa dizer que não vai se cumprir, porque quem fez a promessa é fiel. Aliás, Paulo disse uma coisa muito interessante também. O apóstolo Paulo disse assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que significa isso? Em outras palavras, é como se Paulo dissesse o seguinte: tem coisa que eu prego que eu já vi acontecer, e tem coisa que eu prego, mas eu não vi acontecer ainda, mas eu profetizo. Profetizar isso vai acontecer, assim diz o Senhor, e vai acontecer. Então, se o apóstolo Paulo, com toda a sua comunhão com Deus, disse que tinha coisas que ele já tinha visto, e outras ele só profetizava porque ele não tinha visto ainda, imagine a gente. Então tem coisas na sua vida que você de repente diz assim, isso aqui eu já vi, essa promessa aqui já se cumpriu, graças a Deus, dê testemunho. Mas eu estou lutando pela minha família e eu ainda não vi. Profetize, porque vai acontecer. Não abaixe as mãos, não deixe de levantar o altar, não deixe de confiar, porque o que ainda não aconteceu, vai acontecer. Bispo, mas quando? Não sei, eu não sei, mas eu só sei que quem fez a promessa é fiel. Então quando você pensa assim, a ansiedade acaba, porque a ansiedade é inimiga da fé. Se você é aquela pessoa que vive ansiosa, a ansiedade é filha da dúvida e inimiga da fé e atrapalha a fé. É a mesma coisa que você, quando eu era criança, antigamente, você sabe que a gente tinha muito quintal com terra, brincava na terra, não é? Então às vezes eu pegava um feijãozinho lá da minha mãe, e ia lá para o quintal, e eu plantava o feijão, lá no quintal, fechava e jogava água, aí no outro dia eu ia lá, aí eu ficava assim, será que já está nascendo? Não sei se você já fez isso quando criança. Aí eu vou dar só uma olhadinha, aí tirava a terra, para ver se já tinha mudado alguma coisa no feijão.
que acontecia? Não nascia, porque atrapalhava. Eu queria ver se estava acontecendo alguma coisa, e quando você planta, você tem que confiar na natureza, você tem que crer que o processo vai ser feito. Joga lá na terra, lança a semente, joga água, deixa, daqui a pouco quando você vê que não, o feijãozinho começa a brotar. Sim ou não? Mas tem gente que com Deus às vezes é assim, ela ora, ela diz, eu entrego na mão de Deus, mas coloca a cabeça no travesseiro e não dorme. Ela fala, está tudo no altar, está tudo na mão de Deus, mas age com ansiedade, abre a boca para confessar a derrota. Então não tem como a fé funcionar. A fé, quando você tem os seus olhos voltados para a palavra, então você entrega no altar e confia em Deus. Se Deus disse para Moisés, eu vou riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Aconteceu nos dias de Moisés? Não. Aconteceu nos dias de Josué? Também não, mas lá na frente aconteceu. Eles não viram, nós vimos. Hoje não tem mais amalequita, Deus riscou a memória deles de fato e de verdade. Então a palavra de Deus vai se cumprir. Não importa o que você esteja vendo, não importa o que você esteja sentindo, não importa o que você esteja ouvindo, não importam as circunstâncias, o que importa é o que está escrito na palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Por isso que a gente canta, somente olhar. O que é olhar? Olhar para Deus. Você não pode ver Deus, Deus é Espírito. Olhar para Deus é olhar para a palavra. Então aqui acaba, quando você olha para a promessa, a ansiedade acaba. Amém? Você crê? Então levanta o pedido aí na sua mão, fecha os seus olhos, apresenta a Deus agora. Somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir sem desmaiar, seguir sem desmaiar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Ó meu Deus e meu Pai, nós levantamos as nossas mãos como fez Moisés, e estamos aqui na Tua presença, na Tua casa, meu Pai, e nós estamos olhando para a Tua palavra, aquilo que nós temos buscado, quando nós pedimos a solução de um problema, meu Pai, ou como foi dito essa semana, que esse problema seja riscado de debaixo do céu, que não haja mais esse problema, que ele não exista mais. Nós não fazemos isso, meu Deus, com base nos nossos caprichos, como criança birrenta que diz eu quero porque quero, mas nós fazemos com base na Tua promessa, meu Deus. Nós estamos buscando o cumprimento da Tua palavra. Tem pessoas aqui que estão neste momento levantando um problema, um pedido, um papel no qual ela escreveu o Amaleque dela, e é o problema na família, é o vício que está lá no filho, sabe, o divórcio que está, meu Pai, rondando esse casamento, a traição, o adultério, é um problema de saúde que aos olhos humanos não tem mais cura, há um desengano, meu Pai, não há o que os médicos fazerem mais. Eu não sei qual é o problema, em que área, talvez seja uma dívida que pareça impagável, talvez uma falência que pareça inevitável, mas nós cremos que o Senhor é o Deus do de repente, o Senhor é o Deus dos impossíveis, meu Pai, e os nossos olhos estão voltados para a Tua palavra. Então não interessa, meu Deus, o que o homem disse, não interessa o que o papel lá de fora
esteja escrito, seja um exame, seja, meu Pai, um papel de um documento da justiça que diga que a causa está perdida, não importa. O que importa para nós é a tua palavra, é o que está escrito na tua palavra, e nós cremos, meu Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não falha, o Senhor é aquele, meu Pai, que os céus e a terra passam, mas a palavra do Senhor não passará. Então agora, meu Deus, levanta-te em nosso favor, assim como quando Moisés levantou as mãos, o Senhor foi com a espada dos soldados de Israel, o Senhor fez desbaratar, meu Pai, os inimigos ao fio da espada de Israel. Então agora também, meu Deus, envia os teus anjos. Nós estendemos as nossas mãos e profetizamos: envia os teus anjos na casa, no trabalho, nos caminhos, lá no hospital onde tem um ente querido, meu Pai, debilitado, internado, onde começa e onde termina o problema desta pessoa, o Senhor sabe. Então, meu Pai, envia os teus anjos, e se existe algum mal atuando por detrás disso, se tem um demônio, se tem um espírito maligno, o espírito da depressão, o espírito da ansiedade, o espírito do vício, o espírito da dor, o espírito da dúvida, o espírito do medo, em nome do Senhor Jesus, ele seja arrancado agora, ele seja repreendido agora. Todos os amalequitas caiam por terra agora. Coloque as mãos sobre a sua cabeça agora. Isso, eu repreendo esse espírito de amalequita que vem se levantando nessa família de geração em geração, causando os mesmos problemas, as mesmas doenças, os mesmos fracassos, a mesma depressão, o espírito da morte, o espírito do suicídio, tudo que vem se levantando contra a família desta pessoa, contra a vida dela, todo o amalequita que vem se levantando contra ela, a dor que está neste corpo, a doença que está neste corpo, o vírus, a bactéria, seja lá o que for que estiver atuando no corpo, na mente, na vida desta pessoa, eu repreendo e ordeno que saia agora. Diga assim: todo mal, toda ansiedade, toda dúvida, todo mal que estiver na minha vida ou na minha família, eu repreendo agora e ordeno agora que bata em retirada. Diga: em nome do Senhor Jesus, tire as mãos expulsando e diga: saia e não volte nunca mais. Agora levante as suas mãos, entregue para Deus, acabou. Você vai falar: Senhor, assim como o homem do campo lança semente na terra, rega, planta, depois rega, cuida, crendo que na hora certa ela vai germinar e vai nascer e vai crescer e vai frutificar. Fala: meu Pai, assim eu descanso na tua palavra, porque eu sei que ela não vai falhar. Fale com Deus, faça a sua oração, entregue tudo para Ele, entregue os seus anseios para Deus agora, porque tudo está no altar. E que o Senhor traga, meu Pai, a salvação, ministre a paz, porque quando a alma ela sabe que está guiada pelo Espírito Santo para o céu, a salvação, então não há desassossego, a alma tem paz, e é isso que nós ministramos para este povo agora, a paz. E quando essa pessoa retornar para o lugar dela, meu Pai, deixar aqui no altar o problema, ela vai voltar lúcida, em paz, pronta para receber a direção do Espírito Santo, a tua palavra. Nós entregamos tudo em tuas mãos, meu Deus, e temos a certeza que o Senhor cuida de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os que creem digam amém
Graças a Deus, está ligado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe e inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Um trecho dessa canção diz assim: fazer tua vontade é tudo que me importa. Fazer tua vontade é tudo que me importa. Você sabe que isso é uma decisão. Por que eu digo que é uma decisão? Porque é algo que você não pode sujeitar à sua vontade, ao seu coração. Porque se você for sujeitar a vontade de Deus ao seu coração, você não vai conseguir fazer a de Deus, porque o seu coração não vai aceitar ouvir não. Essa é a guerra que existe no interior de qualquer ser humano, inclusive de nós que pregamos aqui nesse altar. Todo ser humano sempre vai viver um conflito entre o querer e o dever. Ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer, mas é difícil porque eu não quero fazer. Normalmente é assim, normalmente a gente quer o que não deve. Eu não sei se vocês lembram de uma canção do Roberto Carlos, antiga, quando eu era pequeno eu ouvia, ele dizia o seguinte, que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Quem lembra? Lembra? É assim mesmo. Normalmente, o que a nossa carne quer, não é o correto. Então, você vive essa guerra dentro de você, entre o querer e o dever. O apóstolo Paulo chega a dizer, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, e o que eu não quero, isso eu faço. Então, por isso que eu digo, tem que ser uma decisão. Se você disser assim, eu não consigo ler a Bíblia. Ora, por quê? Porque você não decidiu ler. Porque quando repare que a Bíblia só nos ajuda. Pense num livro que muda a vida das pessoas. É a palavra de Deus. Mas que guerra para ler. Quando a pessoa fala assim, ela fica assistindo um filme 2 horas diante da televisão. Fica assim, quando ela fala assim, vou ler a Bíblia, já parece que já dá sono. Por quê, hein? Porque é algo do Espírito, e o Espírito não agrada a carne. Compreende, sim ou não? A pessoa vai fazer, ela fica 1 hora no telefone com alguém, falando com alguém, ela vai fazer uma oração de 3 minutos para falar com Deus, é uma guerra. Compreende? Por quê, bispo? Poxa, o que eu perco em falar com Deus? Falar com Deus não é bom? É, mas é do Espírito, e tudo que é do Espírito contraria a carne. Quem está me entendendo faz assim. Então, se você for submeter esses deveres à aprovação da sua carne, ou dos seus sentimentos, ou das suas emoções, ou do seu coração, você não faz. E aí, se você não fizer o que deve, não espere resultados. Se você é aquela pessoa que só faz o que quer, não espere que você tenha sucesso, principalmente na vida com Deus. Só título de exemplos, eu vou falar um exemplo que todo mundo vai entender. Quem acordou bem cedinho hoje? Na hora que o seu celular despertou, e você acordou, você logo olhou, viu que horas eram, e a sua mente falou assim, você tem que levantar, é seu dever levantar. Mas o seu corpo te disse o quê? Fica mais um pouquinho.
Isso é tão certo que o celular já vem programado com um toquezinho lá, um botãozinho, uma opçãozinha, que você pode desligar, como você pode botar no modo soneca, que ele deixa você dormir mais 5 minutos, já te chama. Sim ou não? Então, porque naquela hora você sente vontade de ficar na cama, ainda mais nessa época está esfriando assim. É ou não é? Mas por que você levanta? Porque você colocou o dever à frente do querer. Amém? Então, tudo parte primeiro de uma decisão. Agora, preste atenção no que eu vou falar. Quando Deus olha para você e te vê determinado, lutando contra as suas vontades, Ele vê que você está lutando para não se entregar para aquilo, então aí entra o Espírito Santo. Deus, vendo a sua entrega, vendo que você está se rendendo, vendo que você está entregando a sua vontade no altar, contrariando a si mesmo, então Ele te dá um auxiliador, alguém que vai te ajudar na batalha contra a carne. Paulo falou sobre isso. Ele disse aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, Paulo disse assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Repare que a palavra espírito, volta lá, está com E o quê? Maiúsculo. Então quando é E minúsculo, refere-se, por exemplo, ao espírito qualquer, ou seu espírito. E maiúsculo é o Espírito Santo. Aí no versículo 17 diz assim, porque a carne cobiça contra o Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo. Então entendemos assim, porque a carne cobiça contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então quando uma pessoa recebe o Espírito Santo em você, na sua mente, ele batalha contra a sua carne, ele te dá um auxílio. É como se você está empurrando uma coisa que está muito pesada, e vem alguém que tem uma força fora do comum e põe a mão para empurrar junto com você, fica mais fácil. Então se você diz assim, bispo, como é que eu vou fazer para vencer o mundo, vencer o pecado, vencer as minhas vontades, vencer o meu eu? Você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo não dá uma forcinha, ele será a própria fortaleza em você, mas ele vem para aqueles que lutam para fazer a vontade de Deus. Se ele não vir, por exemplo, tem gente que diz assim, bispo, eu quero parar de fumar, mas eu venho aqui na sexta-feira, quando eu saio daqui, eu começo a andar, deixa eu ver se eu conseguir parar, aí me dá vontade, aí eu vejo que Deus não me libertou, eu fumo de novo. Sabe quando é que você vai parar desse jeito? Nunquinha, porque você não está lutando. Eu lembro do testemunho de uma moça, que ela fazia toda vez isso. Ela vinha na igreja, fazia oração, Deus me liberta do vício do cigarro. Aí ela disse que chegava em casa, aí ela falava, pegava um cigarro, quando ela ia acender, aí ela dizia assim, que ela disse o seguinte, ela falou assim, bispo, eu não conseguia dormir se eu não fumasse um cigarro. Aí ela amassava o cigarro, picava o cigarro, jogava no lixo e deitava. Aí daqui a pouco ela virava para um lado, virava para outro, virava para o outro. Sabe de uma coisa? O senhor não me ouviu não. Aí ela no máximo tirava a outra, acendia, fumava e dormia. Aí ela disse que um dia, aliás uma noite, quando ela foi no maço só tinha um cigarro. Aí ela falou, vou amassar e jogar fora. Só que ela falou, opa, se eu amassar esse, não tem outro. Foi aí que ela falou assim, Senhor, eu vou amassar esse, e se o Senhor não tocar em mim, eu vou ficar a noite em claro como um zumbi aqui de um lado para o outro, porque não tem outro cigarro, agora é tudo
ou nada. Ela amassou o cigarro, fez essa oração, jogou no lixo, botou a cabeça no travesseiro, dormiu, nunca mais fumou. Quem está me entendendo faz assim. Então tem que haver esse esforço da sua parte. E claro, não precisa dizer também que depois disso ela recebeu quem? O Espírito Santo. Se você ficar esperando, quando a vontade de fazer isso, de fazer aquilo outro passar, eu vou parar de fazer. Você não vai se libertar nunca. Tem que haver decisão da sua parte. Não tem esse negócio de eu sou forte, eu sou fraco, fulano a questão é decisão, é você. A Bíblia fala sobre aqueles que se fizeram fortes. Então, entrega o teu vício, entrega o pecado, entrega a mágoa, entrega seja lá o que for agora no altar. E determina o que você vai fazer, a vontade de Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Ele escreveu assim: examinai-vos a vós mesmos, vírgula, se permaneceis na fé. Então, nós, individualmente, precisamos fazer um autoexame, ou seja, examinarmos a nós mesmos. Nós temos que fazer esse autoexame para sabermos se nós permanecemos na fé. Você sabe que permanecer é continuar do mesmo jeito. Tem gente que começou na fé, o tempo passou e já não está mais na fé, ou seja, não permaneceu na fé. Então, a orientação do Espírito Santo é para que nós nos examinemos, para vermos, para sabermos se realmente estamos na fé, se permanecemos na fé, que é a coisa mais difícil que existe. Uma coisa é você começar, outra é você permanecer como começou até o fim dos seus dias, até o fim da sua vida. Não é fácil permanecer. E se a Bíblia diz que isso tem que ser feito, é porque há o risco de a pessoa achar que está e não está mais. Ele continua, né? Ponto e vírgula, ele continua: provai-vos a vós mesmos. Você sabe que, especialmente no nosso trabalho como obreiros, nós estamos sempre ajudando os outros, nós estamos examinando os outros. A pessoa chega para você e diz assim: obreiro, por que eu não consigo receber o Espírito Santo? E você começa a conversar com aquela pessoa e você fica examinando a vida dela, até para que você possa dar para ela uma direção, uma orientação. Então, o que nós mais fazemos no nosso trabalho é provar os outros, é examinar os outros, é avaliar os outros. Olha, a senhora precisa fazer isso, o senhor precisa fazer aquilo, está faltando isso aqui, está faltando propósito, está faltando colocar o reino de Deus em primeiro lugar, você precisa fazer. Então, nós estamos sempre avaliando a fé das pessoas que vêm até nós. Mas aqui está dizendo para a gente avaliar a nossa própria fé. E isso é algo
que diz respeito à salvação. Por que nós precisamos estar na fé? Porque se você não estiver na fé, você não vai ser salvo. A salvação é pela fé. Se não estivermos na fé, então nós vamos sucumbir diante das dificuldades. Por exemplo, às vezes, como eu estava falando no início, você olha uma pessoa que está fazendo a obra de Deus, e todo mundo que vê o que ela faz e como ela trabalha, diz: fulano é uma pessoa de fé. E de repente aquela pessoa é submetida a uma prova, a um deserto, a uma perseguição, a uma injustiça até, porque Deus permite injustiças, e pronto, aquele foguinho que ela passa, ela vira palha, vira cinza, melhor dizendo, foi embora, é consumida como a palha. Então as provas que surgem para nós, que vêm para nós, elas servem para mostrar se nós realmente estávamos na fé ou estávamos na emoção. Então, existem pessoas que, quando são submetidas a uma pequena injustiça, às vezes uma coisinha pequena, uma coisa pequena, como a gente falou aqui, né? Diante de tudo que Jesus fez e passou por nós, ficou tão pouco para a gente, e às vezes a pessoa é submetida a uma coisinha pequena, pronto, ela já derrete por causa de uma injustiça, ela abandona a fé, ela sai da igreja, ela se magoa. O que mais a gente vê quando faz resgate de ex-obreiros, e faz a oração forte, e ex-obreiros manifestam com demônios, o que mais a gente vê é: por que você entrou aí? Como é que você conseguiu entrar aí? Ela ficou com mágoa do pastor, ela ficou com mágoa do outro obreiro, ela ficou com mágoa de alguém. Ou seja, a pessoa passa por um foguinho, por uma situaçãozinha, pronto, ela já vira pó, vira cinza. Porque no fundo ela não estava na fé, ela estava vivendo um auto-engano. Então, nós precisamos avaliar se realmente estamos na fé. Mas vamos continuar a leitura. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Se não é, Paulo não queria plantar dúvida, mas ele deixou bem claro que há necessidade de que venhamos olhar para a nossa vida, porque pode ser que a pessoa pensa que está na fé e não está. Então isso é algo individual. O marido não pode fazer isso pela esposa, a esposa não pode fazer pelo marido, o filho não pode fazer pelo pai, os pais não podem fazer pelos filhos. Isso é algo estritamente individual. Um não pode ajudar o outro na sua prova. Repare que normalmente quando você vai para o deserto é um lugar onde você fica como? Sozinho, é só você, é você e Deus. E o diabo, como foi no caso de Jesus. Então, a sua fé é para salvar você primeiro. A minha fé é para a minha salvação. A fé da Rosana é para a salvação dela. Cada um tem a sua própria fé e precisa cuidar da sua própria fé para não perdê-la. Porque se perder, não serve para mais nada. É como disse Jesus, é o sal que se torna insípido, que perde o sabor e não serve para mais nada, senão para ser pisado pelos homens. Nós temos pessoas aí fora que um dia foram expoentes nas mãos de Deus. Pessoas que foram extremamente usadas, ousadas, que fizeram muitas coisas dentro da obra enquanto estavam na obra e hoje estão sendo pisadas, não serve para mais nada. Quem expulsava demônio hoje tem medo até de noite de apagar a luz,
porque passou a viver uma perturbação espiritual. Então, qual é a melhor maneira para você? Talvez você diga assim: bispo, já entendi que eu tenho que me avaliar, eu tenho que olhar para mim e me examinar, mas qual é o critério? Como que eu posso fazer isso? Como saber se eu estou na fé? E isso também é algo extremamente particular. Para saber se você está na fé, você precisa ver qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus. Não aqui no salão, na sexta-feira, quando você está pegando demônio, colocando demônio de joelhos, etc. e tal, fazendo isso, fazendo aquilo, pega a sacola, corre, atende, ajuda. Não. Se você quer saber se você está na fé, você tem que ver como está a sua comunhão com Deus. Se você permanece na fé, você tem que ver como está a sua comunhão com Deus. O que significa comunhão? Você pensa como Deus pensa, você sente o que Deus sente, você quer o que Deus quer, você anda em temor, em obediência à palavra. Isso mostra se você está na fé. Se você, por exemplo, considera a sua própria alma, porque quer ver uma pessoa bem com Deus? Ela é apaixonada por almas, primeiro a dela. A primeira alma por quem ela tem paixão é a dela, e consequentemente a do próximo. Ela quer ganhar almas, ela tem prazer de ganhar almas. A paixão pelas almas é algo que mexe com ela. Então, se não há esse cuidado com a sua própria alma, cuidado com a alma dos outros, se você é aquela pessoa que já não tem prazer na palavra, você não sabe, a sua oração é fria, você vai falar com Deus, parece que as suas palavras são pedras de gelo que caem no chão, não há mais comunhão. Mas você faz, você continua cumprindo uma escala, você continua sendo um voluntário da igreja, você continua indo, você continua fazendo as coisas. E essas coisas que você faz, que eu faço, que nós fazemos, não significa dizer que você está na fé, mas sim a forma como você lida com Deus, com as coisas de Deus, 24 horas por dia. A passagem que nós vamos ler a seguir esclarece bem isso. Mateus 7, 22. Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Jesus disse isso, no dia do juízo, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Mas ele justifica: apartai-vos de mim. E justifica por quê? Vós que praticais a iniquidade. Ah, entendi. Então, Jesus está falando de pessoas que expulsavam demônios, profetizavam em nome dele, que é pregar a palavra,
faziam inclusive maravilhas em nome dele, mas também praticavam o quê? A iniquidade. Então essas pessoas que Jesus disse que isso vai acontecer. Isso aqui é uma profecia. Jesus diz que no dia do juízo muitos vão querer se justificar dizendo: Senhor, mas Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos maravilhas, nós profetizamos. Mas o problema é que elas faziam essas coisas e ao mesmo tempo estavam vivendo na iniquidade. O que é a iniquidade? É o pecado consciente, projetado. Não é ser pecador, porque se fosse questão de... Se Jesus não diria assim: não, vocês foram pecadores. Não, pecadores, se fosse assim, ninguém seria salvo. Por isso nós temos Jesus. Nós nos vestimos de vestiduras brancas porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados. Mas ali está falando de iniquidade. Iniquidade é aquele pecado consciente, projetado, planejado. Não é ser pecador, é viver no pecado. E qual é o perigo que nós que fazemos a obra corremos? O perigo é que tudo o que nós fazemos gera em nós uma sensação de bem-estar. Duvido que você, quando manda um demônio embora e ele sai, você não tem sensação de bem-estar. Duvido que quando você diz assim: demônio, de joelhos, e ele cai, duvido que você não tenha naquele momento uma sensação. É como se aquilo que aconteceu estivesse dizendo para você assim: está vendo? Está tudo bem. As coisas que você vem fazendo às escondidas, as suas mentiras, sua falsidade, suas traições, suas falcatruas, não estão lhe fazendo mal. Está tudo bem. Aliás, o diabo... Primeiro que ele sabe que quando você fala em nome de... Então não é você, é o nome de Jesus. E segundo, que se você estiver em pecado, para ele é até vantagem que você continue achando que está tudo bem. Por isso que você vê. Eu lembro do caso de um ex-pastor que ele fazia reuniões lotadas. As reuniões dele cresciam, desenvolviam, igreja lotada. Ele tinha um nome entre os outros pastores, pela responsabilidade que ele tinha. Só que um dia veio à tona que ele estava tendo um caso com uma mulher que frequentava a igreja. Ele estava em adultério. E aí ele foi desmascarado. E chorou e ficou com o rosto dele sem brilho, assim, envergonhado. E um outro pastor se aproximou dele, porque conhecia ele. Falou: rapaz, eu trabalhava nas tuas reuniões. Você parecia um leão no altar. Você tinha um ímpeto e estava nessa situação. E ele respondeu, ele falou: olha, às vezes quando a gente estava ali atrás, eu ia entrar para a reunião, minha consciência pesava, mas quando eu chegava na porta eu dizia assim: quero nem saber, vou com toda a força, vou. E aí eu ia, e acontecia o que acontecia. E as pessoas olham, o povo olha, todo mundo olha e diz: que fé, eu queria ser como ele. Mas Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, Deus vê o nosso
Então olhe para dentro de você, obreiro, e eu para dentro de mim. Veja o que está dentro de você. Não se iluda com os demônios que você expulsa, com as coisas que você faz, as obras que você realiza na igreja. Não, isso não vai compensar o pecado. Não pense que porque nós fazemos essas coisas, isso nos dá o direito de, quando tira o uniforme, depois você dá uma visitadinha, uma passeadinha no mundo. Foi isso que Jesus deixou bem claro. Jesus não disse: não, vocês não fizeram isso. Jesus disse: não conheço vocês, apartem-se de mim, os que praticam iniquidade. Vocês não têm temor. Iníquo é o que não teme. Então não se engane. E hoje em dia, no mundo, está se multiplicando isso, o número de pessoas que fazem, sabe, até um estardalhaço, fazem barulho com a Bíblia na mão. Não se engane com isso. Para Deus, não se engane, porque Deus não se engana com isso. Para Deus o mais importante não é o que você faz, é o que você é. O que você faz está ligado a dons, e mesmo os dons pertencem a Ele. O que você é diz respeito ao fruto do Espírito, e isso é o que é mais importante. Não adianta você fazer, não adianta nós fazermos, se nós não somos de Deus. Curar, expulsar demônios, profetizar, dons, etc. Isso está ligado ao fazer. Agora, fruto é longanimidade, paz, mansidão, alegria, amor, domínio próprio, etc, 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 etc. Às vezes a pessoa faz um monte de coisa na obra e nem na casa dela ela é respeitada, porque quem convive com ela vê que ela não tem fruto do Espírito. Ela não é respeitada. Ela não é respeitada no trabalho. Quem chega perto, quem convive com ela, sabe que ela tem desequilíbrios. É uma pessoa, como diz, temperante, né? Não é temperante, é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa difícil, que não abre mão do seu jeito, não abre mão das suas vontades, mas faz um monte de coisa na igreja, sem falar na vida no pecado, vivendo no pecado. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Conservando a fé e o quê? Uma coisa está ligada à outra. Ninguém que tem má consciência está na fé. Ah, bispo, mas ela está fazendo coisas na igreja, está na fé. Não está na fé. Por isso que Paulo fala que tem que se avaliar. Como ele disse aqui, se não é que já estáis reprovados. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Ou seja, já naufragaram na fé. Então, faça tudo o que a Bíblia fala que você tem que fazer. Expulsar demônios. Jesus falou para os discípulos: curai os enfermos, expulsai demônios, profetizai. Enfim, faça tudo isso. Mas não caia no engano de pensar que isso te dá o direito de viver na iniquidade. Isso é muito, muito sério. Isso é extremamente sério. Não dá para conciliar as duas coisas. Então, que agora, antes de participarmos da Santa Ceia,
você faça um autoexame. Nós façamos um autoexame. Isso que eu estou falando para você, serve para mim. Amém? Cuide de si. Faça um autoexame. Veja se não tem alguma coisa que você precisa eliminar da sua vida. Avalie o seu interior. Olhe para dentro do seu coração. Agora. Hoje em dia tá na moda falar assim: ontem à noite eu fui dormir tarde à beça. Sabe por quê? Fiquei maratonando uma série. Você já maratonou a Bíblia? Ninguém fala de maratonar a Bíblia. Hoje eu vou maratonar a Bíblia. Hoje eu vou ficar 1 hora lendo. Isso não é comum. Mas já criou-se a expressão. É aquela pessoa que diz assim: e ontem eu me embriaguei com a série que eu vi lá na plataforma de vídeos lá. Então, alimente a sua fé. Já dizia a nossa avó, as vovozinhas falam, né? Saco vazio não para em pé. Então, invista na sua vida espiritual. Ninguém vai ficar de pé por causa do título. Título não te sustenta. Tempo de obra não te sustenta. Sabe, tudo que nós temos aqui, ó. Olha que templo belíssimo esse templo, o templo de Salomão. É maravilhoso, mas do que adianta a gente ter isso aqui, se aqui dentro o nome de Jesus não for santificado? Se nós não andarmos em temor, você acha que isso aqui, tudo que foi feito para Deus, vai substituir a nossa vida, o nosso eu, entregue no altar? O uniforme, você acha que o mundo espiritual respeita o uniforme? Fique de pé. Ó Espírito Santo, nós poderíamos falar muito mais, poderíamos mergulhar em outras passagens da Tua Palavra, compartilhando mais sobre esses pensamentos. Mas agora, meu Pai, nós entregamos esse trabalho ao Senhor, para que o Senhor venha falar mais do que as nossas palavras, e que essa Santa Ceia traga, meu Pai, uma qualidade de fé para o corpo de obreiros da Igreja Universal, em todos os lugares onde nós estamos sendo vistos, ouvidos nesse momento. Traga, meu Deus, o espírito de temor, para que, se alguém estava fazendo a obra apenas no embalo, no piloto automático, então se volte para Ti agora e haja arrependimento, como o Senhor falou da igreja de Éfeso.